Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Milena Flores e está começando mais um Todo Ouvidos. E hoje eu tenho a honra de conversar com a Manu, que é uma mãe incrível, mãe de trigêmeos autistas, uma psicóloga maravilhosa. Eu tenho a honra de falar com ela mais uma vez, porque eu conheço um pouco já da história da Manu. E Manu, me conta, você sempre quis ser mãe? Então, que eu lembre, sim, sempre tive esse desejo, né, de ter filhos, mas claro, os planos eram diferentes da realidade, né? Meu sonho, meu projeto era ser mãe de duas crianças, com a diferença de 5, 6 anos de idade entre elas, né? Mas é sempre Deus que escolhe. E nessa busca, até por ser mãe, você falou muito com Deus? Sim, antes de os trigêmeos nascerem, eu tive uma outra gestação. E aí eu perdi o primeiro bebê. E viver essa perda foi algo assim bem complexo, mas ao mesmo tempo foi uma virada de vida, assim. Eu percebi que a partir dali eu realmente comecei a mudar, assim, a perceber o que realmente tem valor na vida, a repensar os meus planos, meus projetos de futuro. E foi eu perdi bem no comecinho. Muitas mulheres passam por isso, né? Mas foi algo que me impactou bastante. E eu acho que já era Deus preparando o nosso coração para receber os três. E quando que você descobriu que estava grávida, novamente? Então, eu fiz um tratamento, né? Depois a primeira perda, eu precisei fazer uma curetagem, porque eu não tive um aborto espontâneo. O coração do bebê simplesmente parou, né? De bater, o bebê parou de desenvolver. E eu tive que passar por um processo clínico, né? Médico, para essa perda. E depois isso acarretou alguns problemas de saúde, hormonais, porque são procedimentos bem invasivos, assim, né? E aí, nessa época, o meu médico me passou uma medicação, já sabendo que eu queria engravidar. Eu digo que o reloginho já tinha tocado. E essa medicação a gente acredita que foi a causa, né, dos três, porque um dos efeitos colaterais é induzir a liberação de mais de um óvulo. E, e aí, muito ansiosa, eu já descobri, assim, no primeiro dia de atraso, mas a gente só conseguiu confirmar mesmo, né, os batimentos, os coraçõezinhos, com 7 semanas, né, de gestação. Linguagem de grávida, né, falar de semanas. Mas com 5 semanas eu já tive positivo e com 7 semanas confirmamos 3 coraçõezinhos batendo. E nessa confirmação dos três coraçõezinhos, você estava com seu marido, é uma bênção, mas ao mesmo tempo um susto, né? Sim, na verdade, o que aconteceu? Quando eu fiz o teste de farmácia em casa e deu positivo, eu já marquei o teste de laboratório e já quis marcar um ultrassom. E eu fiz, né, a conta de acordo com a data da última menstruação, né, aquela coisa do ciclo regular. E marquei um ultrassom para quando eu acreditei que eu estaria com 6 semanas, que já dá para ouvir, né, o coraçãozinho. E naquele ultrassom, o médico mostrou que eu estava de 5 e que muito provavelmente eu tinha, né, eu tenho uma ovulação tardia, enfim. E aí, no ultrassom de 5 semanas já apareceram os três, mas a gente não tinha o batimento ainda, né? Ali já foi o primeiro susto, porque já sabiam da possibilidade de ter três. E aí, nas 2 próximas semanas, assim, né, a gente ficou bem tenso, uma mistura de fazendo piada, sabe, e desesperado. Uma mistura de alegria e desespero. E aí, com 7 semanas, eu tive um sangramento, eu estava com medo de perder novamente. E eu lembro que a nossa angústia naquele ultrassom foi de não ouvir algum dos três corações. Então, acho que viver essa espera e aquela ameaça, né, aquele risco de ter perdido um deles, nos mostrou que não, que nós queríamos os três. Apesar do medo, do susto, a expectativa era que os três estivessem bem. E tudo certo. E desses três, como é que foi a escolha dos nomes? Você descobriu que eram dois meninos, uma menina?
Se eu não me engano, foi por volta de 14, 16 semanas, ali mais ou menos 3 meses, né, que o médico confirmou. Na época, né, nem é tão longe assim, mas não tinha essa coisa de chá revelação, né? Agora as gestantes fazem toda uma festa, né? Mas a gente acabou descobrindo no ultrassom normal mesmo. E primeiro a suspeita era que seriam duas meninas e um menino, daí, mas era bem cedo, o médico pediu para esperar para confirmar. Também, por serem trigêmeos, eu não teria feito eu fazer o exame. A maioria faz esse exame de laboratório, né, para achar revelação. Quando é mais de um bebê, geralmente não dá certo, só se eles forem do mesmo sexo, porque não aparece. E aí, com mais ou menos 3 meses, a gente confirmou que eram dois meninos e uma menina. Aí começou a luta de escolher o nome, gente, porque que coisa difícil. Eu gostava de nomes curtos, diferentes, o meu marido preferia nomes maiores. Olha, a gente não se acertava. Que dificuldade. A gente só tinha o nome Benjamin. Benjamin já era um nome desde a primeira gestação que a gente tinha. E os outros dois, a gente foi pesquisando, procurando o significado do nome, né, da escrita, e acabamos chegando no Miguel e na Melina. E Manu, como é que foi o primeiro ano você sendo mãe? Porque até então, primeira viagem. Exatamente. Eu digo que eu sou a prova de que Deus faz milagres, porque eu sempre fui aquela pessoa adolescente, né, jovem, que tinha nojo de tudo. Eu nunca tinha trocado uma fralda de cocô de criança, porque eu tinha ânsia de vômito. Falei, meu Deus, como é que eu vou trocar três crianças? Mas, claro, o amor de mãe sempre fala mais alto, né? E na hora que a gente vê o nosso filho com alguma dificuldade, se sentindo desconfortável, né? Você quer gerar conforto, você quer cuidar. Então, essa parte que eu tinha muito medo se eu ia conseguir, foi super tranquilo. A gente tinha outros medos na época da gestação, do começo, e a gente tentou se planejar, se organizar. Uma gestação de múltiplos é sempre uma gestação de risco, então eu sabia que tinha muito risco de parto prematuro, e com 28 semanas a minha mala já estava pronta. Com 26 semanas eu já fui no médico, bati o pé que ele ia me dar um atestado, que eu já tinha deixado tudo organizado na empresa e eu ia começar o meu repouso. O médico me chamava de doida, porque ele disse, guria, tu não tem nada, tu tá bem, tu tá saudável. Falei, mas eu não vou esperar ter alguma coisa. E assim eu fiz, porque eu sabia de muitas gestantes que tinham tido parto prematuro. E se o bebê nasce muito antes, tem muitos riscos, né? Então fiquei eu bem comportadinha, minha alimentação era bem bonitinha. E as crianças nasceram de 8 meses, de 35 Olha, semanas. Não precisaram ir para a UTI neonatal, que era uma das nossas preocupações. Um dos meus medos é se a gente ia ter dinheiro, né, para comprar roupinha, fralda. Eu lembro que o primeiro cálculo que eu fiz era quantas fraldas a gente ia gastar em um ano. E se eu não me engano, o cálculo, né, para três bebês dá mais ou menos 7.500 fraldas no ano. Meu Deus, isso é muito dinheiro, é muita fralda. E muitos amigos se mobilizaram na época. A gente teve chá de bebê na empresa que a gente trabalhava, da igreja, da família. E eu lembro que antes de eles nascerem, nós tínhamos mais de 10 mil fraldas já, né, guardadas, ganhadas de presente. E Deus já vinha mostrando o cuidado dele ali com a gente, assim, né? E apesar de ter muito medo do primeiro ano, porque geralmente é quando o pessoal fala que o bebê acorda de madrugada, um período que tem mais cólica, né? Chora, assim, meu Deus, como é que eu vou, né, embalar? Os 3 primeiros meses eu passei com a minha sogra, com a minha mãe me ajudando. Depois disso, eu consegui uma pessoa da nossa igreja que durante meio período por dia ia me ajudar. E com 4 meses a gente conseguiu voltar para casa. Eu consegui implantar uma rotina de sono, sabe aquilo que a gente lê nos livros de, né, comportamento, enfim, eu consegui botar tudo isso em prática. E o primeiro ano, até 11 meses, na verdade, não foi o primeiro ano, até 11 meses foi divino, foi mágico até assim, meu Deus, que coisa incrível. Aí com 11 meses foi onde a coisa começou a complicar. o que que você viu de diferente em 11 meses?
Então, com 11 meses, começamos a enfrentar problemas de saúde. E, e aí, as crianças, apesar de não irem para a escola, na época eu tinha saído do meu emprego, então isso era uma coisa desafiadora para mim, não conviver muito com adultos, não ter muito com quem conversar, né? Eu trabalhei desde novinha em fora, né, empresas, e estava acostumada com essa dinâmica, com essa correria, né? E ficar assim dentro de casa, ser esposa, ser mãe, ser do lar, no começo foi meio diferente, assim. Mas aí as crianças, apesar de não irem para a escola naquele primeiro ano, ali no primeiro inverno, ficaram bem gripadas, tiveram bronquiolite. E o mais frágil na época, assim, acabou sendo o Miguel. E a bronquiolite dele acabava voltando e já tinha tomado antibiótico. E eu sei que perto, né, em outubro mais ou menos de 2016, ele acabou piorando. E aí a suspeita, quando a gente foi levar no médico, é de que ele estaria com um quadro de meningite, que é uma situação assim, né, bem complicada. E aí o Miguel foi internado no hospital. E eu nunca tinha sido internada no hospital. Minha única cirurgia de vida foi a cesárea, né? E eu disse, meu Deus, e aí a gente passou a morar dentro do hospital. O total, né? No total, a internação do Miguel durou 35 dias. A gente quase teve que pagar aluguel, eu brinco. E não era meningite, mas ele teve uma infecção bem grave, próximo ao cérebro, e ele precisou passar por uma cirurgia. Então, imagina, um bebezinho de um pouco menos, né? Quase um aninho. O Miguel, assim, era bem, meu Deus, bem branquelo, com olho bem claro, bem sorridente, umas bochechas, assim, era um bebezão, assim, fofo. E, e aí foi muito difícil, né? Então foi aquela coisa de raspa o cabelinho, a cirurgia precisou abrir, né, partes, assim, da cabeça. Foi algo assim, parecia, eu brinco, era um bebê Frankenstein. Ele levou 20 e poucos pontos, assim, foi algo que para um bebê, para um Uhum. adulto já é muito, assim, mas a gente vendo ele ali naquela situação, então, 2 dias de recuperação na UTI neonatal. E aí, fora que, né, além de a gente ver o nosso filho nessa situação, e até eles descobrirem demorou um pouco, ele teve crises convulsivas, e a gente teve muito medo mesmo de perder o Miguel. Parecia, num determinado período, que o Miguel, que Deus levaria o Miguel. Mas, né, Deus foi bom conosco, deixou o Miguel conosco, ele foi melhorando, e foi bem difícil, assim, vivenciar esses dias de hospital, né, mais de um mês de hospital, os outros dois em casa, e ter que ir em casa dar atenção para os outros dois, e poder voltar e ficar com ele. E quando a gente está dentro do hospital, você acompanha os outros casos, né, a gente acaba vendo e acompanhando muita gente doente, muitas famílias fragilizadas. Eu lembro que os dias que o Miguel ficou na UTI no Natal foram acho que os dias mais marcantes para mim. Que você vê aquele tanto de bebezinho, assim, pequeno, né? E cada um com uma dificuldade diferente. Então foi um período que para mim foi muito difícil. Foi dali para frente que eu senti assim que eu comecei com um quadro depressivo e eu segurei, eu fui forte enquanto eu precisava até o Miguel ficar bem. E aí parece que quando o Miguel teve alta e a gente pôde voltar para casa, eu desabei. E dali para frente foi todo um processo, assim, que eu precisei viver. Muitas mães até têm o baby blues, né? Depressão pós-parto. A sua depressão surgiu um pouco depois, até porque eu acho que o sentimento, né, de cair tudo na real, né? Porque você estava ali na intensidade de cuidar dos três ao mesmo tempo, e você que também já era psicóloga formada, já tinha um preparo também. Mas como é que foi para ti, sendo psicóloga, passando por isso? Algumas pessoas até comentam, assim, né, quando sabem do quadro das crianças, do autismo, né? Ai, olha só, né, como Deus faz as coisas, que bom que foi para ti, porque tu é psicóloga. Mas, assim, a minha época era diferente de hoje em dia. A gente quase não falava de autismo. Eu não sou formada há muito tempo, né? Eu me formei em 2011, mas ainda assim tinha muita diferença. E quando a gente está passando por uma situação, né, enquanto pessoa, enquanto mãe, esposa, é diferente de a gente estar do outro lado como profissional fazendo uma análise, né?
E para mim, eu acho que foi pior, porque pelo fato de ser formada, eu me cobrava. E aí eu pensava assim, meu Deus, o sentimento que eu tinha era de que eu não queria viver, não queria mais viver. Eu falei, nossa, e eu não conseguia ter alegria em nada, eu chorava muito. Mas ao mesmo tempo eu pensava, poxa, eu sou psicóloga, eu sou cristã, tenho um bom casamento, eu não tô passando fome, sabe? Eu começava a ver tudo que tava. Ó, o Miguel tá bem, o Miguel se recuperou. Por que que eu tô assim? Eu não aceitava, eu me Você se cobrava aquilo culpava? Uhum. demais. E aí, até eu aceitar que eu tinha que ir num médico, que eu tinha que tomar uma medicação, foi uns meses, assim. O tanto que a primeira vez que eu tomei uma medicação, né, um antidepressivo, não foi um psiquiatra que receitou, foi o meu obstetra. Então, indo nas consultas de acompanhamento com o meu ginecologista, ele percebeu, né, porque a gente tem questões emocionais envolvidas, mas também tem questões biológicas. Imagina, uma gestação muda muito o corpo da mulher, uma gestação com 3 bebês sendo desenvolvidos, então eu digo que os meus órgãos estão fora do lugar até hoje. Eu não vejo a hora de ter condições de fazer uma lipo, né? Eu quero botar tudo no lugar um dia. Mas ainda deve estar tudo fora do lugar. E então isso mexe com os hormônios, né? Então não é simplesmente emocional, não é só uma tristeza. E aí juntou tudo isso e realmente eu vinha desabando, assim. E aí, quando meu obstetra passou essa medicação, ele foi sutil na comunicação, eu não entendi muito bem realmente o que que era, né? Mas comecei a tomar e vi a diferença que aquilo fez, assim. E não é que tira o problema, ou tira a tristeza, né? Mas eu percebi que com a medicação eu consegui ficar mais racional. E ficando mais racional, eu consegui voltar a tomar decisões, a fazer planejamento, sabe? A vida começou a andar. E eu faço tratamento até hoje, assim. Tanto psiquiátrico, né? Então, depois foi mudando as medicações, né? Tiveram outras fases difíceis depois disso. E faço acompanhamento psicológico também, né? Faço terapia com uma psicóloga, então é muito importante, assim. Nossa, eu amo falar disso porque eu era uma pessoa preconceituosa e não percebia. E Manu, os três, sendo trigêmeos, eles eram totalmente diferentes ou tinham aspectos parecidos já desde bebê? Muito diferentes. Meu Deus, nem pareciam irmãos, assim. Tanto fisicamente, né? O Miguel é a cara do pai dele, né? O Miguel é a cara do Thiago. E uma versão italiana ainda do Thiago. O Miguel já era loirinho, olhinho azul. E nem eu, nem meu marido, a gente tem essas características, mas, né, a Bisa, então, assim, a genética foi longe ali. E o Benjamin tem os traços mais da minha família, moreno, olho castanho, né? E o Miguel sempre foi mais bebezinho, mais manhozinho. O Benjamin já nasceu, assim, com carinha de arteiro. Benjamin tem aquela cara de moleque, de sapeca. E a Melina é uma misturinha dos dois, né? Com uma dose extra grande de brabeza. Então, assim, tanto a personalidade deles como o físico é muito diferente. E Manu, você falou de você como mãe, como mulher, falou dos seus filhos, e como é que era até no relacionamento, né, com o Thiago? Porque nesse enfrentamento de todos os desafios, como é que foi para vocês dois? Então, quando nós decidimos, né? Quando nós tivemos as crianças, acho que a gente tinha uns 5 anos de casados e descobri que foi três, né? Que eram 3 crianças de uma vez só, nos fez sentar durante a gravidez e pensar também, e planejar. Entender que a gente precisava conversar que nós iríamos ter papéis diferentes, mas que a gente não poderia deixar uma coisa anular a outra, né? Então, até hoje, na verdade, a gente vem buscando equilibrar as coisas. É, Desde que eles eram bebês, a gente tem períodos combinados de, final de semana vou ficar com a vovó, a gente vai pegar uma pousada, vamos ficar, né, só nós dois. De vez em quando tá saindo para jantar, só nós dois. Ter um tempinho de conversa, de sentar junto depois que as crianças dormem. Essa coisa de arrumar rotina, botar eles para dormir cedo é uma luta até hoje. Vão fazer 9 anos e às vezes a gente consegue, às vezes a gente desiste
porque ô coisa difícil que é botar a criança para dormir, gente. Mas a gente tem vencido até aqui, assim, né? Não somos perfeitos, né? Ninguém é. Temos nossas dificuldades, temos nossas discussões, temos nossas diferenças, mas apesar de tudo, eu considero o nosso casamento muito bem sucedido, assim, a gente consegue ser muito parceiro, sabe? E como pai, ele arrasa, assim. Então, desde que do diagnóstico das crianças, né, ali por volta de 3, 4 anos, eu tive um período muito difícil, assim, que começou a pandemia, principalmente, assim, juntou muita coisa, e uma das dificuldades que eu tive foi em cozinhar. Eu nunca fui uma boa cozinheira, né, sempre fui uma péssima cozinheira, mas desde que as crianças começaram a introdução alimentar, né, me esforçava assim para manter o almoço, a janta, né? E nessa fase eu travei, assim, eu tenho dificuldade até hoje, assim, de ir para a cozinha fazer alguma coisa. E desde então ele assumiu a cozinha, então trabalha fora, mas divide os afazeres de casa, troca a fralda, limpa cocô. E isso com certeza faz parte de um bom marido e um relacionamento com filhos, né? E Manu, como é que foi o dia de você descobrir o diagnóstico? Então, não teve um dia específico. Acho que isso é uma das coisas difíceis, né? Porque é um processo onde a gente vai observando e começa a ficar com uma cisma, né? Com aquela pulguinha atrás da orelha de, nossa, tem alguma coisa errada, mas eu acho que tem. Ai, mas eu falo, ele não fala nada, não repete. Ai, filho, dá tchauzinho, faz bichinho, sabe? Umas coisinhas de bebê, vão brincar de esconder. E apesar de eles serem bebês carinhosos, eles sorriam para a gente, né? Eles não tinham essas respostas de imitar, de se comunicar. Mas como eles sorriam e tinham essa interação carinhosa, a gente expulsava a pulga e a pulga voltava, sabe? Ficava uma coisa assim, não é, não é. Tem alguma coisa errada, é coisa da minha cabeça. E aí a gente começa um processo, assim. Nós fomos primeiro para o pediatra, né? Já fazíamos acompanhamento. No começo era todo mês, depois a cada 3 meses. E aí, como eles eram trigêmeos, tinham nascido um pouco prematuros, né? O pediatra ainda ficava naquela de não, isso é coisa da tua cabeça, cada criança tem seu tempo. O que a maioria das mães que tem filho com autismo escuta. Então, eles vão fazendo a gente esperar, sabe? E aí a gente decidiu colocar na escola. Aí a escola chamou: olha, mãe, tem que levar no especialista para avaliar, tem coisa errada, tá estranho. E aí foi somando isso tudo. Eu acho que no total, olha, a gente levou quase um ano, né? Em pediatra, procurar neuro. Nós fomos em 3 especialistas diferentes, porque realmente parecia que a gente estava vivendo algo assim que não era verdade. E faz exame, descarta. O Miguel fez uma cirurgia na cabeça. Será que não foi uma sequela da cirurgia? Então leva, faz anestesia, faz tomografia, volta, leva o exame no médico. E eu sei que eles foram fechar o diagnóstico mesmo. O médico bateu o martelo quando eles tinham 2 anos e 7 meses. E aí, para mim, o dia mais difícil, na verdade, o Benjamin, ele até tinha um pouquinho mais de interação. O Miguel e a Melina eu já tinha aceitado, assim, não, eles são autistas, sabe? Já era nítido, era aquele bebê que tinha assim, olha, a Melina não gostava de colo, o Miguel ficava sentado num canto assim, meio estático, sabe? Tinha umas coisas que eram demais. Mas o Benjamin não. O Benjamin era super agitado, animado, sorridente, gostava de uma bagunça, gostava de colo, identificava a gente, queria atenção. E numa das consultas eu resolvi levar os 3, porque a gente estava suspeitando que o Benjamin tinha intolerância à lactose. E aí foi esse médico que olhou para mim e disse: Não, mãe, os 3 são autistas. Olha, porque o teu filho não faz isso, ele não expressa nenhuma comunicação. Se a gente chama ele, ele não tem uma atenção compartilhada. E foi listando as características do Benjamin. E aí aceitar e perceber que os 3, falei, nossa, dizem que um raio não cai no mesmo lugar 2 vezes.
e parecia que tinham caído três raios justo na minha cabeça. Eu falei, nossa, como que eu vou lidar com isso? Como que eu vou enfrentar as dificuldades que estão por vir, sabe? Então, eu sabia que era uma condição complicada, que tinha muitos desafios, né? E, e assimilar isso foi uma segunda onda, uma segunda crise, né? Emocional que eu precisei enfrentar. E quando você soube dos três, né? O que que você sabia sobre autismo até então? Muito pouco. Eu ainda tinha mais a ideia do autismo clássico, né, que a gente fala, então, que o autista não aprendia muito, que tinha comportamentos agressivos. Eu tinha essa única visão. E aí eu comecei a estudar sobre na época, né, entender o espectro, as diferenças, porque todos eles, não existe dois autistas iguais, né? As possibilidades positivas que existiam, né? Fazendo terapia, acompanhamento, a conhecer também, né, que poderiam existir, podem existir perspectivas que são desafiadoras, que são mais difíceis. Então, eu comecei a tentar me preparar um pouco para esse futuro e a buscar informação para ajudar eles, assim, porque na época a gente tinha plano de saúde, mas era muito caro a coparticipação, eu não tinha conseguido voltar a trabalhar, então financeiramente era só o meu marido mantendo a casa, então foi uma fase financeira muito difícil, porque a gente tinha acesso a informações, eu comecei e fiz uns cursos em Curitiba, conheci umas clínicas lá que eram muito legais, assim, um trabalho top, mas tudo era muito caro. Eu lembro que numa situação assim de desespero, eu pensei em a gente vender a nossa casa e usar esse dinheiro para pagar as terapias. E era o único bem que a gente tinha, assim, né? E eu lembro que eu calculei que se eu vendesse a nossa casa, a gente não conseguia pagar um ano completo de terapia para os três. E eu disse, meu Deus, tá, se eu pagar um ano de terapia, a gente ficar sem casa, depois disso, o que que eu vou fazer? Então, assim, foi um período que me aproximou muito de Deus, porque realmente parecia que só tinha uma perspectiva negativa, difícil, e a sensação, o sentimento que eu tinha é que parece que Deus tinha esquecido de mim, sabe? Parece que eu era a filha rejeitada, a ovelha negra. E foi complexo, assim, lidar com essa fase. E, Manu, quando que você percebeu que esses três raios, na verdade, eram um propósito? Olha, eu demorei um pouco. Foi uma fase assim que eu chorei muito. Eu tenho muita lembrança, assim, sabe? Eu lembro que eu levava eles na escola, que era perto da nossa casa. Eu colocava os três no carro, meu marido trabalhava fora, né? E eu levava eles para a escola e eu voltava para casa para sentar embaixo de uma laranjeira que tinha atrás de casa para chorar. E ali eu ficava a tarde inteira chorando, porque eu não conseguia sair do lugar, assim. E aí teve um ano que nós frequentamos uma igreja, e geralmente no período de carnaval, né, igrejas evangélicas fazem retiro. E eu e meu marido, a gente sempre foi envolvido com jovens, assim, né, da igreja. A gente teve um período que a gente foi líder de jovens, inclusive. E tem ano que a gente consegue ir no retiro inteiro, né, são 4 dias. E tem ano que a gente só consegue fazer uma visitinha, né? E eu lembro que naquele ano eles tinham mais ou menos 3 anos. A gente decidiu ir só uma tarde, uma manhã, para participar de um culto, para não dizer que a gente não foi, né? Mas eu estava muito mal, assim, eu estava com esse sentimento de que Deus me esqueceu, tá tudo errado, como é que eu vou viver e agora o que que eu vou fazer? Eu não tenho dinheiro, eu não tenho conhecimento, sabe? Só conseguia ver assim tudo que estava ruim, tudo que estava errado. E aí a gente recebeu uma visita, foi um pastor do Rio Grande do Sul que veio para pregar naquele culto, e ele trouxe um testemunho, uma história da igreja deles, que no Rio Grande do Sul tem um trabalho muito forte com surdos. E que esse trabalho começou através de um casal que teve um filho surdo, né? Que teve um bebê que teve esse Olha, diagnóstico de deficiência auditiva. E que hoje a igreja deles tem mais de 60 ou 70 surdos, faz retiro só da comunidade surda, e o quanto Deus, né, moveu essas situações
para alcançar muitas vidas, né? O propósito que Deus tinha com aquilo. E Deus falou muito claro comigo naquele culto, assim. E ali eu comecei a entender e a lutar. Tinha mais ferramentas para lutar contra esse desânimo, essa tristeza, entendendo que se Deus tinha permitido e se Ele tinha um propósito, é porque Ele iria preparar todas as coisas para mudar esse cenário. E você então começou mais confiante os seus estudos, mas ao mesmo tempo você descobria que era muito difícil na região onde você estava, né? Os conhecimentos. Como é que foi isso? Então, quando eu saí desse retiro, meu Deus, eu saí buscando muito, assim, eu falei, Senhor, tá, eu entendi que tu tem um propósito, eu entendi que tu quer fazer alguma coisa, mas assim, né, sabe que eu não tenho dinheiro, né, Deus? Mas assim, né, tu sabe que eu não entendo muito. E aí eu fui perguntando para Deus, tá, e o que que eu faço? Por onde é que eu começo? O que que eu vou fazer? E ali eu senti, assim, Deus dando algumas direções, algumas ideias foram surgindo, e aí, durante um ano, eu consegui pagar alguns cursos, né? Aprender um pouquinho mais sobre autismo, sobre ABA, análise do comportamento, e comecei a divulgar no Instagram que eu faria cafés com mães, para poder compartilhar as coisas que eu tinha aprendido nos cursos. E aí, no período de um ano, eu organizei 3 cafés, e nesses cafés foi onde eu fui conhecendo pessoas que eu nunca tinha visto, que eu nunca tinha ouvido falar, fui ouvindo a história de cada uma delas, dos filhos delas, e muitas mães que já tinham alguma formação antes de terem filhos, e outras que tinham feito uma faculdade para ajudar os filhos. Então, tinha uma mãe que tinha fonoaudiologia, outras, muitas mães que já tinham pedagogia, uma outra que estava fazendo psicologia, e elas começaram a me cutucar, assim, ó, Manu, ia ser tão bom se a gente tivesse uma associação aqui na cidade que fosse especializada em autismo, né? Ah, em outras cidades tem as AMAs, né? Associação de Pais e Amigos dos Autistas, e aqui a gente não tem, né? Ai, se tu começar alguma coisa, eu vou ser voluntária, eu dou uma manhã de serviço, eu faço isso e tal. E aí começaram a aparecer muitos voluntários. E as coisas foram se encaixando. E aí eu tomei coragem e começamos em 2018, acho que outubro de 2018, abrimos no papel, né? Abrimos no estatuto, o início da Associação de Pais e Amigos dos Autistas de Tubarão e região. E Manu, aí você também se encontrou na psicologia, numa área de psicologia? Então, eu me reencontrei, na verdade, não me reinventei, porque quando eu decidi fazer psicologia, o meu alvo, o meu objetivo não era clínica, diferente da maioria das pessoas que já pensam no psicólogo no consultório, né? Eu não me identificava com clínica. Eu gostava da área organizacional, que era dar treinamento, trabalhar com as pessoas, fazia, né, gestão de regimento interno, folha de pagamento, descrição de cargos. A minha rotina era totalmente outra. Mas no final da minha carreira ali na parte organizacional, eu já tinha um sentimento de falta de propósito. Parece que eu ficava andando em círculo e parecia que aquilo ali, poxa, é sempre um sofrimento por causa de um aumento de R$ 50, por causa de, sabe, eram coisas que eu olhava assim, poxa, as pessoas estão reclamando tanto por coisinhas tão minúsculas, né? E muitas vezes, né, o ser humano ele é complicado, assim, né? Poxa, ao invés da pessoa se esforçar e fazer mais um curso, se especializar, mostrar o lado potencial dela de como profissional, ela começava uma fofoca dentro da empresa, coisinhas que Uhum. quem trabalha em empresa sabe que acontece. E aí eu comecei a ter esse sentimento, assim, e comecei a pensar, olha, quem sabe depois que eu for mãe, que a minha ideia era ter um bebê só e ficar um ano em casa, na minha cabeça, né, nos meus planos. Falei, depois que eu for mãe, quem sabe, então eu repenso o que que eu vou fazer da minha carreira. Mas aí eu não tive muita escolha. Então, quando eu comecei a estudar sobre autismo, a ideia não era trabalhar com isso, mas vendo, né, teorias, vendo práticas que eram tão diferenciadas das coisas que a gente tem acesso na região e que realmente se mostravam, né, efetivas, que tinham resultado, quando eu
Quando eu dei por mim, eu já estava na clínica. E hoje eu não consigo me imaginar em outro contexto. E, Manu, para até que as pessoas entendam, né, quem vai assistir às vezes não tem tanto conhecimento do espectro autista, você pode falar um pouquinho o que que é a aba? Sim. Então, a ABA é uma sigla, né, que significa Análise do Comportamento Aplicada. Ela é uma ciência, ela tem diferentes estratégias, conceitos, métodos e que trabalha com um comportamento humano, entendendo que todo comportamento ele tem uma função, que tudo que o ser humano faz é feito porque existe o porquê, né? Tem um propósito para aquilo. E a análise do comportamento, ela pode ser usada em qualquer área, na verdade, né? Pode ser usada em empresas, por exemplo, mas desde mais ou menos meados de 1980, 86, por aí, é uma ciência que se tornou mais famosa, que ficou mais em evidência, porque conseguiu demonstrar resultados significantes, né, em relação ao tratamento de crianças com autismo. Bom, naquela época se acreditava, né, que o autista não aprendia, era quase que uma sentença. Então, essa criança é autista, então ela tem que ir para um centro de internação, ela tem que ser afastada da sociedade. Não existia uma perspectiva. Então, essa área, né, começou a fazer pesquisas e conseguiu demonstrar que essas pessoas também aprendiam, mas que elas precisavam de um sistema de ensino diferente, que eles precisavam trabalhar com a motivação daquela criança, que ela precisava ter um prazer naquilo que ela iria fazer, porque a maioria das crianças aprende as coisas para ganhar a atenção do adulto, para satisfazer o pai, a mãe, né? Mas como eles têm mais dificuldades nessa compreensão social, nem sempre o elogio, o sorriso do outro vai ser forte o suficiente para trazer esse esforço de aprender algo. E quando é apresentado algo que aquela criança gosta, por mais que pareça diferente, porque às vezes vai ser um pedacinho de cordão, aquilo motiva a novos aprendizados, assim. Então, começou nessa época, né, a se ter esse conhecimento, e até hoje, né, a análise do comportamento é a ciência, a área que mais apresenta evidências no resultado positivo no tratamento de crianças, de pessoas com autismo. E, Manu, com essas técnicas e todo o conhecimento você foi aplicando nos seus filhos, mas quando você colocou eles dentro de uma escola e talvez não tenha o preparo, o recebimento, Então, como é que foi para você? escola para pais de crianças com deficiência, não só autismo no geral, é sempre uma polêmica. No Brasil, né, a gente tem a lei da inclusão, que está ativa desde 2015, então não se permite mais existir uma separação. Então, essas crianças têm deficiência, elas vão para uma escola especial. Essas não têm deficiência, elas vão para uma escola regular. A gente, desde 2015, a lei diz que isso não é para existir, que a sociedade precisa ser uma, que pessoas diferentes precisam conviver e aprender umas com as outras. Porém, a lei lindamente foi criada e não se teve um preparo adequado dos profissionais, da estrutura, para acolher, para integrar essas pessoas. E até hoje a gente tem lutado com isso, assim. Os meus filhos já passaram por 3 escolas diferentes. Já frequentei muito o Ministério Público, Conselho Tutelar, já tive que fazer denúncia no Ministério Público, já tive que entrar com ação judicial, né, contra a Secretaria de Educação. E até hoje é uma batalha que a gente trava, assim, até porque na educação infantil é uma perspectiva, quando a gente chega no ensino fundamental já acaba sendo outro contexto, com outras exigências, com outras dificuldades. Então, assim, é um videogame que as fases vão ficando mais difíceis. O bom é que a gente percebe que a gente está caminhando para frente, né? Não estamos parados e nem dando ré. Mas é uma luta assim cansativa, porque a gente ainda tem pessoas, ainda tem profissionais no Brasil que são contra a inclusão, que não entendem o que é o autismo, o que é uma pessoa com deficiência, que não respeitam as diferenças, que acham que é falta de educação, que é falta de uma palmada,
que não era para essa criança estar ali, que essa criança é doentinha, né? A gente escuta, uma colega que trabalha comigo, ainda bem que não fui eu, porque eu não sei nem como é que eu reagiria, mas a gente já passou pelo desprazer de visitar uma escola para tentar dar treinamento, suporte para professoras que atendiam um paciente e de ter escutado da boca da professora que ela tinha nojo daquela Meu criança. Deus. Então é muito forte. A gente está em 2024, parece que a gente já evoluiu tanto, mas a gente ainda tem uma sociedade, né, despreparada, com muita falta de conhecimento e muitas pessoas que nem se esforçam, né, para irem atrás. Mas estamos aí na luta por mudança. E Manu, até desses julgamentos, né? Você sendo mãe atípica, parece-me que a sua família sempre te apoiou, aceitou, mas como é que era? Era o tipo, ir no supermercado, uma coisa simples com seus filhos, como é que era? Como é que Então, é, né, na ainda verdade? é, ainda É. é. Assim, quando eles eram menores, a gente tentava, né, encarar mais situações. Eu percebo que a gente saía mais e a gente saía mais com os três juntos. Hoje é algo que a gente praticamente não faz. Então, se a gente vai sair, a gente organiza um esquema para revezar, onde a gente escolhe um deles para ir, os outros dois ficam com a avó, com alguma amiga, alguma terapeuta que se disponibiliza, né, para ajudar a cuidar fora do horário comercial. Mas sair com os três hoje é praticamente impossível, porque eles têm gostos muito diferentes, eles têm muitos atrasos, eles têm dificuldades de comportamento, de compreensão. O caso deles é clássico. Não, a gente tem pessoas que pensam que todo autista é mega inteligente, né, superdotado, mas dentro do espectro a gente tem uma variedade muito grande. E os meus filhos hoje eles se enquadram, né, na situação de estar no espectro autista, nível 3 de suporte, né, que é o mais difícil. Os meninos ainda usam fralda, eles têm 8 anos, tem muitas crises, então às vezes acontece de se morder, de querer beliscar outras pessoas, porque na verdade não consegue expressar em palavras o sentimento, a frustração que está vivendo. Então, em ambientes sociais, isso é muito complicado. Eu tenho os meus dias mais difíceis, né? Todos nós temos a bendita da TPM, então tem dia que é choro, assim, tem dia que é larga o carrinho do mercado, vai para o carro, vamos embora. E eu nem queria mesmo comprar nada, mas geralmente eu me considero uma pessoa assim bem paciente. Eu consigo fazer cara de paisagem. Se alguém chega e pergunta, eu explico, né? Entendo que ninguém nasce sabendo. Não sou uma pessoa assim que milita muito, tem, né, algumas mães, algumas pessoas que tudo querem confusão, sabe? Digo, poxa, antes de eu ter filhos autistas, eu provavelmente seria uma pessoa que falaria algumas abobrinhas, porque eu não sabia. Então eu tento ter essa paciência. E uma vantagem que a gente tem, né? A gente mora numa cidade pequena hoje, então muitas vezes a gente sai em lugares que as pessoas nos reconhecem, assim. Não tenho tantos seguidores assim no Instagram, mas eu acho que como a gente mora no interior, algumas pessoas me param, ai, tu é a Manu dos Trigêmeos, esse é o fulano, e ela já sabe até o nome das crianças, assim, né? E geralmente as pessoas são pacientes, são carinhosas, então, no geral, a minha experiência é muito positiva. Mas eu convivo com mães que ainda têm muita dificuldade, que os filhos têm mais comportamentos inadequados, que a mãe está passando por um processo de depressão, de transtorno de ansiedade, onde ela ainda não consegue estar num estado saudável para vivenciar, né, essas dificuldades. E isso traz mais sofrimento e mais dor, assim. Mas eu sempre incentivo, a gente não tem que ficar trancado dentro de casa. A sociedade tem que se acostumar. Pessoas com deficiência são normais, isso faz parte da normalidade do mundo, sempre fez. Mas antes as coisas eram mais escondidas, as pessoas tinham mais vergonha, a gente tinha mais crianças, né, que faleciam durante a gestação, no parto, tinham mais acidentes domésticos, tinham mais acidentes, né? Imagina, morando num sítio, às vezes, né? Tendo riacho, tendo lago. A minha casa é toda trancada, tudo faca, tesoura, banheiro, né? E em épocas atrás não existiam tantas
comodidades, assim, né, para a segurança deles. Hoje, até uma das terapeutas que a gente estava fazendo acompanhamento me perguntou se eu nunca pensei em colocar um relógio com GPS. E eu comentei, nossa, eu tinha muita vontade de comprar a AirTag, assim, né, para colocar um na roupa, ou no sapato, porque dos três a gente tem um fujão. Então, o Benjamin já fugiu de casa 4 vezes. Nossa. É, de vez em quando ele solta da minha mão e sai correndo. Eu não sou a pessoa mais atlética do mundo, mas até hoje, graças a Deus, sempre consegui pegar. Já pulou da janela do segundo andar numa viagem que a gente fez. Então, temos um histórico de artes muito grande. E aí ela até estava comentando que essas tags, né, elas precisam de Bluetooth, de Wi-Fi, então dependendo da distância pode não funcionar. E que hoje para crianças tem um sistema de relógio que é GPS, que não depende, né, tanto da internet, precisa comprar um chip. E aí já estou eu doida para comprar esses relógios de GPS para tentar acostumar no braço dessa galera. Então, assim, antigamente não tinha, hoje a gente tem muitas ferramentas. Hoje a gente pode estar aqui no YouTube, pode estar no Instagram, compartilhando, né, informação com as pessoas para que elas se tornem mais tolerantes, mais pacientes, mais amorosas com pessoas com deficiência. Manu, todas essas consultas, terapias que você fazia com os três, você tinha que pagar pelos três. Você teve alguma ajuda de governo? Como é que foi? Então, a gente passou por várias mudanças até hoje, assim. É, o primeiro ano de terapia a gente fez só fonoaudiologia pelo plano de saúde, então tinha a coparticipação, a mensalidade do plano. Depois a gente conseguiu uma vaga numa instituição, né, uma associação sem fins lucrativos que faz atendimento de pessoas com deficiência. Ficamos lá por volta de 2 anos, se eu não me engano, 2 anos e meio, algo assim. Não vendo muito resultado, né? Eu fui atrás de outras alternativas. Nesse período que eles frequentaram essa associação, eu já tinha dado a entrada numa ação judicial contra o SUS, pedindo, levando os laudos, né? Alegando com comprovantes que eles precisavam de mais horas de terapia, de uma terapia mais especializada. E eu levei 2 anos e meio para ganhar essa ação, mas eu ganhei. Então, eles, quando tinham 5 anos, começaram a ter 15 horas de terapia por semana, pelo SUS, né, pelo governo, de maneira gratuita. Mas foram 2 anos e meio de joelho, oração e choro. O meu advogado dizia, Manu, isso aqui é uma ação assim, ó, quase impossível de ganhar. Então, eu estou fazendo por consideração a ti, mas tu já sabe que pode ser que a gente não ganhe. E num determinado culto, né, também teve uma palavra na igreja e eu entendi que Deus estava falando que a gente ia ter vitória naquilo. E antes mesmo de a gente ganhar a ação, eu já saía contando para as pessoas como que a gente ia ganhar. E realmente deu certo. Então, durante um tempo, a gente teve essa terapia pelo Estado, né? Só que quando é caso de ação judicial, o próprio Estado abre licitação. Então, às vezes, você tem sorte, né? Você pega uma clínica legal, parceira, que se especializa, que se atualiza, e às vezes não. Então, com as mudanças, eu comecei a ficar preocupada. E aí foi mais ou menos nesse período que eu voltei a trabalhar, né, com a ideia de a gente melhorar a nossa situação financeira e comecei a pagar um plano de saúde melhor. Então, desde o comecinho desse ano, se eu não estou enganada, a gente começou a ter terapia intensiva já por esse novo plano de saúde. Então, hoje eu pago uma mensalidade mais alta, né, de um plano de saúde melhor, mas esse plano que a gente tem, ele não cobra coparticipação. Então, todo mês o meu valor é fixo. E aí eu consigo ter um planejamento financeiro melhor. E hoje os meus filhos têm 20 horas de terapia baseada em análise do comportamento por semana. Então, eles têm terapia de segunda a sexta, das 8 ao meio-dia. E a gente complementa com outras formações, né? Algumas esse plano cobre. Às vezes eu quero testar um profissional diferente, e aí eu preciso desembolsar esse valor. E assim a gente vai indo, assim. E Manu, você falou dos atrasos que eles ainda têm, mas das conquistas que são pequenas, mas são grandes, né, para as mães, principalmente atípicas, quais você lembra de cada um deles? Então, eles são muito diferentes, assim, né? O Benjamin, por volta de
3 anos, né? Falou a primeira palavrinha, começou a fazer as primeiras dancinhas imitando a gente. Então, assim, foi o primeiro acontecimento dos três, assim, né? E eu lembro que, meu Deus, a gente ficou muito feliz, assim, parecia que a gente tinha ganhado na Mega Sena, assim, porque foi muito radiante, assim, poder ver ele tendo uma interação mesmo com a gente, assim. A Melina começou a cantar, já tinha uns 4 anos, 4 anos e meio. No começo a gente ficava brincando que era o programa Qual é a Música, porque ninguém entendia qual era a música, mas ela ficava cantarolando e dali começaram também a sair as primeiras palavrinhas, assim, que foram um marco. O Miguel, né, ele tem 8 anos hoje, o Miguel nunca falou nenhuma palavra, o Miguel não fala. E, e o Miguel, a gente teve todo aquele desafio do hospital, tiveram momentos assim bem difíceis, assim. O Miguel sempre teve uma evolução mais complicada. A Melina e o Benjamin a gente conseguia se engajar num brinquedo, o Miguel era nada. A única coisa que o Miguel olhava era a bolha de sabão. Fazer o Miguel pisar na grama, ele já tinha acho que quase 3 anos quando ele aceitou pisar na grama. Então, assim, foram coisas muito pequenininhas, mas que fizeram a gente ficar muito feliz, assim, né? E o Miguel tinha por volta de 5 anos, quando ele começou a responder a brincadeiras, a atividades. E, e isso foi o que trouxe um pouquinho de tranquilidade, assim, para mim. Na época, eu lembro que, de tão preocupada que eu estava, eu comecei a suspeitar se talvez o Miguel não tivesse uma síndrome, né? Existem condições genéticas raras, diferentes, que muitas vezes são degenerativas, que são mais complexas no sentido, né, de desenvolvimento. E nessa cisma, eu acabei convencendo meu marido e a gente pagou um exame genético bem caro, mas para fazer aquele mapeamento, né? Falei, se esse menino tiver uma síndrome, é esse ano que eu descubro. E aí pagamos o exoma, fizemos o exame do Miguel e demora um pouco para vir o resultado, porque é um exame bem complexo. E antes de vir o resultado, a gente começou as 15 horas de aba, que a gente não tinha antes. E aí foi onde o Miguel começou a fazer umas imitações, começou a fazer contato visual, a olhar mais pra gente. E até hoje é o meu grudinho, assim, né? O tanto que é eu sair de casa, pode esperar que ele vai acordar de madrugada, porque parece que ele me procura. Quem é a Manu antes dos trigêmeos e quem é a Manu agora? Então, eu acho que antes de ter eles, eu era uma pessoa mais fria, eu era uma pessoa mais egoísta, eu era mais individualista, né? Na minha cabeça parece que tudo era muito simples. Ou era ou não era, 880, né? Vamos nos esforçar, o mundo é assim, vamos lá, a vida que segue. E depois das crianças eu virei uma manteiga derretida, assim. Então eu falo, gente, calma, calma, né? Vamos ter paciência, vamos se ajudar. A vida já é tão difícil, é difícil para todo mundo, tá todo mundo aí na luta tentando sobreviver, né? Então eu percebo que eu me tornei uma pessoa assim com um olhar mais parecido com Jesus, eu acredito, sabe? Tem uma mãe, a Angel, que a filha dela tem uma síndrome, né? E ela não mora no Brasil, mas ela vem pregar, né, de vez em quando no Brasil. E me marcou uma vez, né, num culto dela, que ela falava que ser mãe é como a gente ter um caminho reto, né, um acesso ao coração de Deus, né? Você ter um filho, ele ter saído da sua barriga, né, e você vê ele se desenvolvendo. E ela fala que a maternidade atípica, quando a gente tem um filho com deficiência, é um atalho para o coração de Deus. A gente chega muito mais rápido, a gente realmente se torna mais amoroso, mais sensível, mais paciente, mais persistente, né? Então, assim, eu hoje, se eu tivesse o conhecimento de que eu viveria tudo o que eu vivi, eu vou ter o egoísmo de dizer que talvez eu não fosse ser mãe. Eu vou ter a sinceridade de dizer que muito provavelmente eu diria, não, eu não vou aguentar tudo isso de novo. Mas não. Eu, às vezes, chego a sentir uma pontinha de inveja de quem não tem filho ou de quem tem um só. Pode ser até autista, né? Porque parece que é tão simples. Mas com certeza
eles eram o que eu precisava. Deus sabia que eu precisava e que me mudaram e que tem me impulsionado, né, me levado a tentar mudar um pouquinho da sociedade, né, das dificuldades sociais que a gente tem hoje. Manu, como é que está a associação agora? Como é que está a sua clínica? Quem quiser fazer uma consulta contigo, como é que faz? Então, eu sou voluntária, sou presidente da AmaSul, né? A AmaSul é uma associação sem fins lucrativos, inclusive toda a diretoria trabalha de maneira voluntária, nenhuma de nós é remunerada. Então, nós temos uma diretoria composta, né, formada por mães de crianças com autismo de diferentes idades, religiões, né? Somos uma associação apartidária, então, nessas épocas de campanha, assim, não somos de nenhum partido, de nenhum político, de nada, né? Quem quiser ajudar, pode vir, se for para ajudar, né? Se for para atrapalhar, não, obrigado. Hoje nós atendemos 48 crianças gratuitamente. Recebemos, desde o ano passado, conseguimos começar a receber algumas ajudas do governo, né, para manter funcionário. E há um mês nós mudamos para uma sede própria. Então, agora a gente está com uma casa de alvenaria ampla. Estamos começando a montar as salas, pátio. É uma casa que ela tem um quintal grande, com campo, com árvores de frutas, assim, bem legal. Então, agora a gente está sonhando com essa nova fase, né? Que agora que parece que a gente começou a pegar voo, sabe? Foi 5 anos só de luta para sobreviver. Porque nós começamos a atender em 2019 só com voluntários e 2020 veio a pandemia. Foi muito difícil manter as portas abertas. Mas com a doação de cada mãe, até ano passado foi assim que a gente fez. E ano passado a gente conseguiu começar a participar de editais, né? E conseguir ajuda para esse projeto. Para ser atendido na AMA, né? Precisa entrar em contato pelo WhatsApp ou pelo Instagram. Depois, se quiseres, puderes Vamos deixar colocar no aqui. Instagram da AMA Sul. A gente tem fila de espera hoje, né? E com os recursos que a gente tem hoje, infelizmente, até agora, nós só conseguimos atender as crianças até 6 anos. Mas estamos na luta, porque entendemos como é importante, né, acima de 6 anos, na adolescência, na vida adulta, ter atendimentos especializados para chegar muito em breve, se Deus quiser, nessa fase. E além disso, né, em 2020, no meio da pandemia, né, como uma pessoa irracional que sou, resolvi abrir uma empresa. Falei, olha, na AMA eu sou voluntária. E eu não queria misturar as coisas, eu também nunca quis fazer nada errado. Então, né, mas fulano trabalha na associação, abriu a associação e ele recebe dinheiro lá, como é que isso acontece? Não sei. Não sei, não quero saber. Se você quiser, você vai atrás e pergunta, mas o que eu sei, né, é que a lei no Brasil, ela não dá margem para isso, não deveria acontecer. Para que não se misture interesses e não tenha risco, né, de as pessoas que estão na administração se perderem, né? Então, quando começa a envolver mais dinheiro, às vezes algumas pessoas se corrompem, né, se perdem. Então, não querendo correr esse risco e misturar as coisas, falei, vou começar então atendendo consultório e lá vai ser a minha fonte de renda, onde eu vou poder ajudar na minha casa, né? Todos temos contas, né? E não são poucas. E aí abri o Grupo Pipa em outubro de 2020 e desde então, né, a equipe vem crescendo. Nós hoje atendemos quase 100, 90, 100 pacientes, tem uma equipe grande, né, de diferentes profissionais da área da análise do comportamento, fonoaudiologia, música, educação física. Estamos procurando profissionais de terapia ocupacional, por favor, pelo amor de Deus, onde estão vocês? E temos buscado, né, fazer um trabalho ético, sério, baseado em evidências. Temos hoje uma equipe de supervisores, né, de outros estados que são referências nas suas áreas, com quem nós tiramos dúvidas, com quem nós levamos os casos mais complexos, não caminhamos sozinhos. E o Pipa hoje também tem uma fila de espera, né? Mas quem deseja ser atendido no Pipa precisa entrar em contato, preencher um formulário, né, com as informações básicas, que é quando a gente consegue mandar um plano de intervenção, um orçamento de avaliação, e aí, dependendo da idade, da necessidade da pessoa, nós temos uma equipe para quem nós direcionamos, assim.
Desde o ano passado, eu acabo atuando mais na gestão da clínica, então hoje eu acabo tendo poucas agendas mesmo com pacientes, porque cresceu demais. Então eu venho tentando aprender a ser essa pessoa, né, a multiplicar conhecimento, multiplicar informação. E até aqui eu tenho sido muito abençoada com uma equipe de Deus mesmo, maravilhosa, competente e que tem feito a diferença na vida de muitas famílias, assim. E no PIPA, geralmente, os casos que são atendidos são através de reembolso ou convênio, contrato com planos de saúde. Manu, para finalizar, eu vou pedir para você deixar um recadinho para as mães e pais que são atípicos, principalmente que estão descobrindo aí nos filhos o autismo. Então, o meu recado é não se não se desesperem, não, mas não desanimem. Não joguem a toalha, não desistam, não desistam dos seus filhos, não desistam de vocês e não desistam de ter esperança. Seria mentira, seria hipócrita se eu dissesse que tudo vai melhorar, que tudo vai ficar bem, porque algumas coisas não vão melhorar, algumas coisas não vão ficar bem. Mas eu entendo que quando a gente busca em Deus, em algo maior, saídas, é, soluções, propósitos, as peças do quebra-cabeça começam a se encaixar, as coisas começam a fazer sentido. Antes, o que parecia ser tudo escuro, a gente começa a enxergar algumas portas, algumas luzes. Falei, olha, acho que tem mais possibilidades nesse caminho, assim. E aprendemos, né, nesse processo, nessa maternidade, a ser mais humanos, a ser melhor como pessoa e a tentar multiplicar isso para uma sociedade melhor, assim, né? Então, não desista, não jogue a toalha, assim. Muitas vezes a vontade é de, meu Deus, eu não quero mais viver, assim. Eu sei que é desesperador, porque dezenas de vezes eu tive esse pensamento, dezenas de vezes. Eu digo que eu nunca teria coragem de fazer qualquer coisa contra a minha vida, mas muitas vezes eu já pedi que Deus fizesse. Falei, Deus, me livra desse sofrimento, me leva, porque não dá mais. Tem dia assim. E de vez em quando eu ainda passo por dias assim, né? Que às vezes a gente só olha as pessoas no Instagram, né? Mas eu queria dizer para vocês que vocês não estão sozinhos e que vocês podem contar comigo, vocês podem contar com grupos, com redes de apoio, online, presenciais, e continue a nadar, continue buscando, né? Que novas soluções, novas saídas, novos momentos, novas alegrias, novas descobertas vão surgir e vão fazer valer a pena todo o trabalho, né, passado antes disso, assim. Então, não desista. Momentos melhores vão vir. Manu, eu tenho vontade de fazer um retrato seu e botar assim na parede de quadro de pessoas que inspiram, assim, porque você é incrível, como mulher, como mãe, como profissional, você é incrível. Então, eu acho que não só para as mães atípicas, mas você faz qualquer pessoa acreditar, acreditar na sua fé, acreditar na vida. Você é incrível, incrível mesmo. Eu não sei se sabe dessa força que você tem, mas você é abençoada demais, Manu. Muito, muito obrigada. Eu costumo dizer que eu não tenho força nenhuma. Na verdade, tem pessoas que tomam medicação para dormir, né? Eu digo que a minha medicação psiquiátrica ela é para acordar. Porque se deixasse, eu passaria o dia na cama, dormindo. É a hora que Jesus voltar, aí alguém me avisa. Mas a gente tem muito a construir, tem muito para fazer, né? E na Bíblia tem um versículo que fala que quando nós estamos fracos, é que nós estamos fortes. Porque quando estamos fracos, é a força de Deus que se manifesta em nós. Então, é nessa palavra que eu me apego e que eu vou caminhando e vencendo um dia de cada vez. Manu, muito, muito obrigada. Helena, obrigada pelo convite. E deixa aí o nosso arroba, o Instagram, para Vou deixar tudo aqui. as E eu- mães, os pais que quiserem fazer contato. Eu digo que eu demoro 7 dias para responder, mas eu respondo. Então, me chamem, tenham paciência, que de alguma forma eu vou ter prazer em ajudar, né, com as coisas que eu já descobri, que eu já passei. Uma mãe ajuda a outra.